A tabela periódica pode ser dividida em algumas maneiras diferentes. A primeira divisão que a gente viu foi em linhas horizontais e verticais, seriam os grupos e os períodos. Uma outra maneira de você dividir a tabela periódica é em relação a grupos de elementos químicos com propriedades semelhantes. A gente tem alguns grupos grandes na tabela periódica, que são os metais e os ametais. Para você entender, metal você já está acostumado até a identificar normalmente no dia a dia. Metais são elementos químicos encontrados na natureza na forma sólida, nas condições ambiente, temperatura e pressão, que a gente considera 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Esses elementos, além de sólidos, apresentam um brilho característico, que é o brilho metálico. Eles apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, são bons condutores de eletricidade. Os ametais, que seriam os não metais, é só pensar nas propriedades opostas. Eles normalmente não são encontrados no estado sólido, eles apresentam baixos pontos de fusão e de ebulição na maioria, eles não apresentam brilho característico como os metais e eles tendem a não conduzir corrente elétrica. Os metais, eles são maleáveis, os ametais são quebradiços. E aí na tabela periódica, como é que você vai identificar isso? Tem um grupozinho entre os dois. Na tabela periódica, normalmente a divisão é feita dessa maneira. Tem uma escadinha aqui, a partir do boro, que vai justamente dividir os que estão antes dos que vêm depois da escadinha em relação a esse critério. A maioria dos elementos é composta por metais. Então, todos os elementos que estão aqui de laranja, inclusive as duas séries aqui embaixo, dos lantanídeos e dos actinídeos, correspondem aos metais da tabela periódica, que apresentam aquelas propriedades que eu te disse antes. Os que estão após a escadinha são aqueles chamados de ametais ou não metais. A escadinha em si, ela é chamada de semimetais. Semimetais porque eles apresentam características físicas dos metais, porém comportamento químico semelhante aos ametais. Então, neste caso, quem está aqui no meio, por exemplo, apresenta brilho metálico, ele pode apresentar também pontos de ebulição e fusão elevados, porém, o comportamento químico, como é que ele vai se comportar na natureza em relação a ligações, principalmente, que a gente vai ver depois, é justamente parecido com os ametais. Tirando esses dois grupos grandes e os semimetais, a gente ainda tem dois outros grupos menores, que seriam os gases nobres, que é apenas o último grupo da tabela periódica, o grupo 18. Os gases nobres, como o nome está dizendo, são encontrados na forma gasosa e eles não têm nenhuma das propriedades citadas anteriormente. E, além disso, eles são pouquíssimo reativos. Pouquíssimo reativo, para a gente, significa que tem pouca probabilidade de formar ligação química. A gente considera que os gases nobres são inertes em relação a outros elementos, ou seja, eles não reagem, não interagem com outros elementos. Então, o último grupo pertence aos gases nobres. E, de todos os elementos que estão na tabela periódica, tem um que acaba não se enquadrando a nenhum desses grupos. É o hidrogênio. O hidrogênio é como se formasse um bloco do eu sozinho. Ele tem características semelhantes somente a ele mesmo. Não tem nenhum outro elemento da tabela periódica que tenha as mesmas propriedades do hidrogênio, que você vai ver no decorrer do seu estudo. Então, os grupos que a gente divide em relação a propriedades, recordando, o hidrogênio lá sozinho, os gases nobres, os semimetais que dividem os metais dos ametais. Por essas propriedades químicas que são semelhantes, a gente ainda pode dar um nome particular a determinados grupos da tabela periódica. E aí a gente vai ver um por um os que são importantes agora.